Beleza, galera? Então agora a gente vai começar a falar sobre o regime de competência e regime de caixa, tópico que é previsto no edital e é basilar aí da contabilidade, é basilar para que você entenda o funcionamento da ciência contábil, beleza? O que você precisa entender, portanto? O que eu quero que você entenda? Eu vou fazer um mapa mental aqui, e a nossa parte teórica ela é bem curta, e você vai entender o que precisa ser entendido e a gente vai partir para as questões, beleza? O que você precisa saber? Na contabilidade, nós temos possibilidade de utilizar dois regimes para apuração das receitas e despesas. E que regimes são esses? Um é o regime de competência, o outro é o regime do quê? O outro é o regime de caixa. A gente vai começar falando aqui sobre o regime de competência. O que vem a ser o regime de competência? O regime de competência, galera, vamos fazer um mapa mental aqui com tudo que vocês precisam levar para a sua prova. O regime de competência é aquele que reconhece as receitas e despesas quando elas o quê? Quando elas ocorrem. Independentemente do quê? De pagamento ou de recebimento. Portanto, se você está falando do regime de competência, o pagamento ou o recebimento ele é irrelevante. Você tem que olhar sempre para o período de competência, para quando que você está realizando aquela receita, para quando que você está prestando o serviço, quando você está entregando a mercadoria, quando você recebeu a mercadoria, quando passou um mês, por exemplo, se você está devendo, né, um empréstimo e assim por diante. Então, para o regime de competência, o reconhecimento de receitas e despesas é quando as receitas e despesas elas ocorrem, independentemente de pagamento ou de recebimento. Tá? E na contabilidade, você tem que utilizar o regime de competência ou o regime de caixa? Então, o regime de competência, ele é a regra na contabilidade. A sua escrituração é feita com base no regime de competência e as demonstrações contábeis também são feitas com base no regime de competência. E aqui para a prova do CESP, eu vou para a prova lá da Polícia, de perito da Polícia Civil do Maranhão de 2018, prova essa que indagou o seguinte: todas as demonstrações contábeis são elaboradas de acordo com o regime de competência. Isso está certo ou está errado? Responda. Isso está errado. Por quê? Todas as demonstrações contábeis são elaboradas de acordo com o regime de competência? Não. Você tem uma exceção nisso tudo e essa exceção é a demonstração dos fluxos de caixa, DFC. A DFC, que é a demonstração dos fluxos de caixa, ela evidencia os pagamentos e os recebimentos do período. Portanto, ela não é elaborada pelo regime de competência, mas sim pelo regime de caixa. Mas o regime de competência é a regra, tá? O regime de competência é a regra. Você vai utilizá-lo na contabilidade. Uma exceção para o regime de competência, no que tange à escrituração, são as micro e pequenas empresas. Micro e pequenas empresas. Microempresas e empresas de pequeno porte. Essas MEs e as EPPs, elas podem optar, caso queiram, pelo regime de caixa. Então, elas
podem optar pelo regime de caixa conforme a resolução 140 de 2018 do Comitê Gestor do Simples Nacional. Então, em caso de opção, porque imagine que você tem um negócio muito pequeno, às vezes é muito difícil você controlar isso mediante o regime de competência. Para uma padaria de esquina, para um vendedor ambulante, às vezes, um camelô, essas coisas, vai dar um trabalho muito maior, é muito mais fácil você controlar os pagamentos e os recebimentos, isso vai facilitar a vida desse tipo de empresário. Portanto, as MEs e as EPPs, elas podem, caso optem, tá? Caso optem, utilizar a escrituração pelo regime de caixa. Isso aqui também já caiu no CESP no ano de 2018, beleza? Então a gente está aqui focando naquilo que interessa para a sua prova, tá? Além disso, é muito importante que você saiba que o regime de competência, tá? O regime de competência, ele está previsto na Lei 6.404 também, no artigo 177. Eu não trouxe aqui para vocês agora, mas esse artigo 177, ele fala que a escrituração da companhia é mantida em registros permanentes segundo o regime de competência, beleza? Portanto, é isso aqui o que você precisa saber basicamente sobre o regime de competência, tá? Além disso, você precisa saber que o regime de competência, ele estava previsto, tinha uma previsão na resolução 750/93, que chamava isso aqui de princípio da competência. Tá? Então, se você encontrar algo hoje falando princípio da competência, não é errado, não tem nada de errado em falar princípio da competência. Mas hoje é mais tecnicamente correto você falar em regime de competência, porque o que aconteceu com essa resolução 750/93 que tratava dos princípios de contabilidade? Ela foi revogada. Beleza? Além disso, um outro ponto que eu gostaria de dizer para vocês é que o regime de competência, tá? O regime de competência aqui, ele impõe que as receitas e as despesas correlatas são reconhecidas simultaneamente, tá? Então, essa é uma regrinha que você tem aí. Por exemplo, você entregou a mercadoria, você vai baixar a mercadoria e vai reconhecer a receita de venda, por exemplo. Esse é um exemplo que a gente pode dar aqui para vocês, tá? Além disso, o que é importante que você entenda? Como é que funciona o regime de competência? Então imagine que você tem aqui uma conta de luz. Vamos lá. Ó. Essa conta de luz aconteceu da seguinte forma. Houve a leitura. Essa conta de luz é referente à luz do mês de junho de 2020, beleza? Relativo ao mês de junho de 2020. Essa conta de luz, ela foi lida no começo de julho de 2020. Então, em junho de 2020 você utilizou, em julho de 2020 foi feita a leitura, ao final de julho, nós vamos colocar aqui, em agosto de 2020, é o vencimento da fatura, tá? Mas vamos supor que a empresa, ela só pagou isso aqui, não, é a apresentação da fatura. E o pagamento dessa conta de luz
se deu em setembro de 2020. Eu pergunto a você, qual é o período em que você vai reconhecer a despesa de luz aqui nesse caso? Responda para mim, enquanto eu tomo uma água aqui. Ora, a despesa, nesse caso, você vai ter que olhar para o período em que a despesa ocorreu. A partir de quando essa conta foi devida? Ora, você usou, já existe uma despesa. Portanto, é aqui, ó. Independe do pagamento, independe da apresentação da fatura, independe da leitura. É o que eu disse a vocês. O regime de competência não é o pagamento, galera. Não é o pagamento, não é a apresentação da fatura. É porque isso aqui foi descasado. Mas para o regime de competência, você utiliza para quando você utilizou a conta de luz. É óbvio que como que você vai lançar em junho se você não tinha recebido a fatura? Mas apenas numa suposição, a gente deu exemplos mais espaçados. Mas essa despesa, ela é de junho. Por quê? Porque o regime de competência reconhece as receitas e as despesas quando elas ocorrem. A partir do momento que você utilizou a luz, ela já é devida, tá? Então, independe de pagamento ou de recebimento, e o regime de competência também independe de quaisquer formalidades acessórias. Então, independe de assinatura de contrato, de emissão de nota fiscal e assim por diante, tá? Vamos supor aqui outro exemplo, olha só. Você alugou uma sala. Esse exemplo cai bastante em prova. Em dezembro de 2019, você assinou o contrato. Vamos supor que o aluguel é para um mês. Em janeiro de 2020, você usou a sala. Em fevereiro de 2020, você fez o pagamento desse valor. Pessoal, quando que ocorreu a sua despesa aqui? Respondam para mim. 2 segundos para você pensar. O que eu falei? No regime de competência, você olha para quando? Para quando a despesa, para quando a receita, ela ocorreu. É para quando você utilizou, para quando você prestou o serviço, para quando você recebeu a mercadoria e assim por diante. Então aqui, o mês em que você utilizou essa sala alugada foi janeiro. Logo, pelo regime de competência, você vai reconhecer isso aqui como despesa, tá? Em janeiro. Não interessa a assinatura do contrato, porque se você assinou o contrato em dezembro para usar em janeiro, beleza. Não é dezembro, galera. O que eu falei para vocês? A assinatura do contrato é irrelevante. As obrigações acessórias para o regime de competência são irrelevantes. Então, independe de obrigações acessórias, de formalidades, independe de pagamento ou de recebimento. Para o regime de competência, quando que você tem que reconhecer a despesa? Quando você utilizou a sala, tá bom? Vou fazer mais uma aqui, não quero ver ninguém errando agora, hein? Olha só. Um funcionário que você tinha lá na sua empresa, chamado Pitoco, meu cachorro lá, né? Trabalhando na sua empresa e faz jus ao salarinho dele, né? Forma de osso lá, né? Que o cachorro gosta. Beleza? Então chegou lá para o funcionário Pitoco, em maio, e você adiantou metade do salário. Então você adiantou o salário todo. Chegou em junho, o Pitoco trabalhou. Tá? Chegou em julho, o Pitoco trabalhou.
Quando que você vai reconhecer a despesa de salário aqui? Quando você adiantou ou quando ele trabalhou? Quando ele trabalhou. Por quê? O regime de competência independe de pagamento ou de recebimento. Tá? É sempre assim que você vai olhar. Interessante, um outro ponto que ocorre é o seguinte, que na contabilidade também, quando você está falando de mercadorias, que você está vendendo, galera, é sempre quando ocorre. Não vou explicar isso de novo para vocês. Pelo amor de Deus, olha só, é quando ocorre. Olha para quando a pessoa trabalhou, olha para quando você prestou o serviço, olha para quando o funcionário fez isso, olha para quando você usou o aluguel, olha para quando você entregou a mercadoria. Só isso, só olha para isso. Não olha para assinatura de contrato, para adiantamento, para pagamento, para nada, para efeitos de reconhecimento de receita e de despesa, tá bom? Só isso. Simplifiquem. Vamos lá. Não é confuso. Vocês que estão fazendo confusão onde não existe. Sempre quando ocorre. Ponto. Mercadorias. Você reconhece receita? Quando você entrega a mercadoria. Tá? Quando você entrega. O nome disso aqui no direito civil é tradição, tá? O CPC 47 chama isso de cumprimento da obrigação de desempenho. Então, para mercadorias, você vai olhar, né, para quando você entregou, pois nesse momento você transferiu os riscos, os benefícios e o controle. Então, mercadorias, especificamente para venda de mercadoria, você vai olhar para a entrega da mercadoria, tá? Galera, é isso, esse mapa mental aqui resolve todas as questões de regime de competência. Regime de competência, reconhecimento de receitas e despesas é quando ocorrem. Simples, simples. Independe de pagamento de recebimento, independe de cumprimento de obrigações acessórias, como adiantamento, assinatura de contrato, emissão de nota fiscal, etc. Independe de adiantamento, independe de qualquer coisa. Você tem que olhar para quando ocorre. Simples. Regra, regime de competência utilizado na escrituração contábil. Exceções, microempresa e empresa de pequeno porte que podem optar pelo regime de caixa. Demonstrações contábeis. Regra, regime de competência. Exceção, demonstração dos fluxos de caixa, que representa os pagamentos e recebimentos do período e é elaborada pelo fluxo de caixa. Só isso. Se você for além disso, você está fazendo confusão onde não deve. Beleza, isso aqui você já entendeu. Agora, vamos lá. Regime de caixa. O regime de caixa, ele funciona da seguinte forma. O regime de caixa ele reconhece as receitas e as despesas quando do pagamento ou do recebimento. No regime de caixa, existem operações a prazo? Não. No regime de caixa, não existem operações a prazo. É sempre o que interessa, o pagamento e o recebimento. Beleza? Então isso aqui é o mais importante. Alguns termos agora que podem confundir, caem em prova que eu vou dizer aqui para vocês. Olha só.
Vamos prestar atenção agora nesses termos que confundem bastante. É saudosa ESAF, que não faz mais as provas de auditor da Receita Federal, que, aliás, não sabemos quando será, o último concurso foi em 2014, né? Uma prova dificílima, ela gostava muito de cobrar esse tema. Outras bancas, como o CESP, às vezes cobram isso aqui e você precisa conhecer, beleza? Então isso aqui é um desafio mental para vocês também. Vamos lá. Olha só, primeiro termo. Despesa não incorrida e não paga. Primeiro termo. Segundo termo. Despesa já incorrida e não paga. Terceiro termo, despesa paga e não incorrida. Quarto termo, despesa já incorrida e já paga. Quinto termo, receita não incorrida e não recebida. Sexto termo, receita já incorrida e não recebida. Sétimo termo, receita recebida e não incorrida. Bingo! E oitavo termo, receita incorrida e recebida. E aí? O que eu trouxe aqui para vocês, hein? Vamos lá. Tópico a tópico, eu quero ver se vocês estão sagazes, tá? Você já estudou os módulos anteriores do nosso curso, então você já tem condições de responder isso aqui. Primeiro ponto. Despesa não incorrida e não paga. Ou seja, a despesa não aconteceu e você ainda não pagou nada. Isso aqui é contabilizado? Ou seja, você está de olho num aluguel. Você está de olho ou você assinou um contrato dia 31 de dezembro para usar aluguel no mês de janeiro. E hoje é dia 31 de dezembro. Essa despesa já foi incorrida? Não. Essa despesa já foi paga? Não, você vai pagar só no final. Então isso aqui é contabilizado? Olha, você assinou o aluguel dia 31 de dezembro para usar durante o mês de janeiro e pagar ao final de janeiro. Dia 31 de dezembro, essa despesa já incorreu? O fato gerador dessa despesa já ocorreu? Não. Você já pagou? Não. Você vai contabilizar alguma coisa aqui, portanto? Sim ou não? Não. Não reconhece. Primeiro desafio, entenderam? Quem entendeu, coloca aí sim, só para que eu possa saber. Agora, vamos para o número 2. Olha lá. Despesa já incorrida e não paga. Onde que você vai lançar isso, se é que você vai lançar? Ora, você já teve uma despesa,
Você já teve uma despesa, mas você ainda não pagou. Onde você vai lançar isso? Despesa já incorrida e não paga. Pensa um minuto. Ora, se você já teve uma despesa, mas você ainda não pagou, a despesa você lança onde? A despesa você lança de acordo com o regime de competência, beleza? Então, se ela já foi incorrida, ela já foi lançada como despesa. Mas, se você ainda não pagou, onde que essa despesa vai estar registrada? Essa despesa vai estar registrada no passivo. Galera, aqui eu só estou falando de regime de competência. Não precisa falar se é regime de competência ou de caixa. Aqui eu estou falando somente do regime de competência, tá? Aqui eu estou falando só do regime de competência. Esquece o regime de caixa aqui por enquanto. Estamos falando do regime de competência. Alguém já matou ali, falou passivo. Por quê? Porque olha só, despesa de salário, vamos supor você teve o salário do mês, só que você ainda não pagou. Você vai pagar somente no dia 5 do mês seguinte. O que vai acontecer? O funcionário trabalhou, ele tem direito a receber o salário dele, só que você ainda não pagou. Então, se você ainda não pagou, você tem o quê? Uma obrigação. Você vai lançar despesa de salário X e salários a pagar X. Passivo. Concorda que é uma despesa incorrida, que já ocorreu, só que você ainda não pagou? Beleza. Tá? Agora vamos lá. Despesa paga e não incorrida. Onde que você vai contabilizar? Ativo, passivo, PL, aonde? Se você vai contabilizar, sim ou não? Despesa paga e não incorrida. E aí? Ora, a despesa que você pagou, mas que você ainda não incorreu, se você pagou, mas ainda essa despesa ainda não incorreu, você vai lançar isso onde? No ativo. Por quê? Você pagou por essa despesa, só que você ainda não utilizou o que você tem que utilizar. Logo, você vai contabilizar isso no ativo. Como um adiantamento. Porque você tem um direito. Nosso grande exemplo aqui, você pode voltar para a aula de lançamentos contábeis e ver o lançamento de seguros. Galera, já matou. Orgulho dos meus alunos, hein? Orgulho, hein? Agora, vamos lá. Despesa já incorrida e já paga. Ora, a despesa que já incorreu e você já pagou, vamos supor que teve o salário e você pagou o salário dentro do próprio mês. Você vai lançar aqui, por exemplo, débito, despesa de salários, lá na DRE, e crédito caixa. Tá? Então a despesa já incorreu e você já pagou. Então isso vai ser lançado na DRE e vai sair dinheiro das suas disponibilidades, no caso aí é o caixa, beleza? Então, ó, meus parabéns se você conseguiu isso aqui. Se você não conseguiu, agora você aprendeu e daqui pra frente você não erra mais. Meus parabéns também. Vamos lá agora para o segundo round. Receita não incorrida e não recebida. É reconhecido, não é reconhecido, é ativo, é passivo, é PL. Vamos lá. Aqui é a mesma coisa. Se você tem uma receita que ela ainda não incorreu, ou seja, você não prestou o serviço, não fez nada, e você ainda não recebeu, ora, isso aqui você não reconhece, não reconhece, não lança.
não fez nada, você não prestou o serviço, você não teve jus àquela receita ainda e você não recebeu nada. Então, não reconhece, tá? Receita já incorrida e não recebida. E aí? Você prestou um serviço, mas você ainda não recebeu. Isso aqui você vai lançar como? Responda para mim. Receita já incorrida e não recebida, você tem um direito. Por quê? Você já prestou o serviço, você já entregou a mercadoria, você já fez o que tinha que fazer, a sua obrigação de desempenho, mas você ainda não recebeu. Então você vai lançar na DRE como uma receita, a crédito, e vai debitar a conta clientes, a contas a receber e assim por direito. É um direito, galera, tá voando, meus parabéns. Tá? Voando no bom sentido, tá, galera? E a receita recebida e não incorrida. E aí? Você recebeu a receita, mas ela ainda não incorreu. Como é que isso vai ser lançado? Receita recebida e não incorrida. Receita recebida e não incorrida, você já recebeu o dinheiro, mas ainda não entregou a mercadoria. Nesse caso, você tem uma obrigação, um passivo. Alguém me dá um exemplo disso aqui? Adiantamento de clientes. O cliente adiantou o valor para você, mas você ainda não entregou a mercadoria para ele. Portanto, você tem uma obrigação. E a receita recebida incorrida é aquilo. Você lançou lá caixa, porque você fez uma venda de mercadoria à vista, e vai lançar ali a conta receita de vendas na DRE, por exemplo, beleza? Assim que funciona, portanto, isso aqui cai em prova, mas você não vai mais ser pego nisso aqui, beleza? Então essa é a parte teórica sobre regime de competência e regime de caixa. Vamos agora para o nosso bloco de questões, tá bom?